Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e hoje é dia de falar do Internacional, o time aí com novo treinador, Miguel Ángel Ramírez, um novo time para 2021 e para falar de Internacional, ninguém melhor do que Léo Urnauer, lá do OneFootball, lá de Berlim. Seja muito bem-vindo aí, Léo, nosso especialista em internacional aí do OneFootball. Obrigado, Lucas. É a segunda vez que eu participo de um vídeo aqui contigo no OneFootball e fica à vontade de perguntar o que tu quiser, né? Eu estou em Berlim, mas sigo acompanhando de perto o Internacional, se é possível dizer isso, né? Tô aqui com o meu chimarrão para ilustrar o nosso papo. É o Léo que vocês acompanham também no podcast, toda quinta-feira aí às 5h30. Ele sempre participa lá falando do futebol europeu. Então, Léo, primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Hoje nós estamos gravando aqui na sexta-feira, né? O Miguel Ángel Ramírez nem foi oficializado, nem foi apresentado no Internacional. Eu queria saber, assim, sua opinião como jornalista e torcedor. Como vai funcionar e como você acredita que funciona o time do Miguel Ángel Ramírez e o que ele traz de bom para esse Inter que passou tão perto, né, em 2020? Nem me diga, né? Não, eu acho que foi uma escolha acertada, mas mais do que isso, é uma escolha que ela faz total sentido de acordo com o que a nova direção do Inter, que é do presidente Alessandro Barcelos, prometeu na última campanha, né? Eles falaram que iam investir bastante em categorias de base, contrataram o Paulo Brax, que era o diretor executivo do Atlético, do América Mineiro, que é conhecido no Brasil por valorizar as categorias de base, e também contrataram o Miguel Ramírez, né, que valoriza também os jovens, fazer isso independente do Vale. Então, eu não sei se vai dar certo, né, é difícil saber, é um espanhol, é uma cultura de futebol muito diferente, eu tô curioso, mas pelo menos existe um projeto, né, existe uma ideia, as coisas não estão sendo feitas sem lógica, né, digamos assim. O projeto do Internacional de utilizar também a base, etc., vem num ano interessante, né? Já que você tem um time bem formado. Nossa proposta hoje é montar a escalação do Inter para 2021. Ver aí como que o time vai chegar aí, quem são os principais jogadores pro time, quais são as especulações, etc. E eu acho que a gente já podia até começar falando da posição de goleiro. Que assim, Marcelo Lomba, ao mesmo tempo que ele é elogiado por alguns, ele é muito criticado por boa parte da torcida também. Já tem uma história no Internacional. Só que agora chegou o primeiro jogo do Inter no Gauchão, o Daniel aparece, que não é um jogador novo, né? Não é um goleiro novo, aparece como a opção do Internacional para 2021. Quem você acha que é o grande titular aí para esse ano? Olha, eu acho que essa posição é a maior incógnita hoje que tem no Inter pelo seguinte motivo. O Inter tem dois goleiros que são muito caros do plantel, né? Danilo Fernandes e o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba é o titular, o Danilo é o reserva. Eles ganham salários altos, né? E o que se diz nos bastidores é que um deles vai sair, né? Que querem colocar o Daniel como segundo goleiro ou até como titular. Então essa é uma posição que está em aberto, né? Agora, nas primeiras partidas do Gauchão, o Daniel jogado como titular com o pessoal da base, né? Com a organizada da base. Eu acho que ele vai receber algumas oportunidades, né? Em detrimento do Lomba. Acho que o Lomba vai ficar, digamos, na reserva, né? É o que está se dizendo. Eu acho que o Daniel começa como titular. Podemos colocar ele como titular, né? Respondendo a tua pergunta. Falou-se também que o Marcelo Lomba tem algumas especulações da MLS, né? Faz uma semana, mais ou menos, um pouquinho depois da perda do título do brasileiro, mas não evoluiu muito, não surgiu novas informações, apenas falaram uma especulação. Então, aguardemos os próximos capítulos. Olha, vamos começar pela lateral direita, então, né? O Saravia, ele sofreu uma lesão de ligamento no início de outubro e ele deve estar voltando aos treinamentos em posição logo do Miguel Ramírez, né? Então, ele é o titular incontestável, né? O Rodinei tem um contrato de empréstimo até maio e não deve ficar no Inter, né? Porque o passe fixado dele é caro. Deve retornar ao Flamengo. Então o Inter tem o Renzo Saravia como opção na direita e também o Heitor, que é um garoto da base, promissor, mas ainda assim eu acho que não está pronto para encarar uma Libertadores, por exemplo. Ele tem algumas deficiências, principalmente defensivas, né? Ele apoia muito bem, é um lateral que cruza bem, o que é difícil nos dias de hoje, mas até quando o Saravia se machucou no passado, o Heitor virou titular, mas acabou perdendo a posição durante o campeonato pro próprio Rodinei, né? Muito por essa questão física, né? De lateral hoje se exige muito uma intensidade, né? Tem que ir voltar, tem que ter velocidade e tal. Talvez o Heitor precise dar uma ajustada nisso, mas é um cara que eu
que eu coloco como um dos jovens mais promissores desse time do Inter. Acho que dá pra gente escalar o Saravia como titular, né? Mesmo com a lesão, é argentino, é da seleção argentina, então é inegável que tem uma pompa um pouco maior que o Heitor. E da esquerda, o Moisés terminou a temporada 2020 muito bem, né? Ele era muito criticado, chegou aí para a reserva do Wendel, mas hoje ele vai ser titular e eu não enxergo o Inter indo ao mercado e contratando alguém muito melhor que ele, né? Porque o Moisés, eu acho que ele é um bom lateral, né? Ele favoz na defesa, apoia bem, então não compromete, como a gente diz, né? E lateral é difícil de achar no Brasil. Então a gente não vê muitos movimentos do Inter em busca de lateral esquerdo também. Talvez algum cara para ser reserva do Moisés, né? Se fala que o Wendel vai sair, que o Wendel vai ser liberado para procurar um novo clube. Mas eu acho que começa o Inter com o Saravia e com o Moisés. Claro, isso levando em consideração a partir de abril, né? Porque no momento, agora a gente está falando início de março, o Inter está jogando o gauchão com sub-20, né? Ou sub-23, né? Como queiram definir. Estabelecidas laterais, a gente vai falar de zaga e tem um nome que é bem fácil da gente chutar, né? Que o Cuesta deve permanecer como grande titular se ele não for negociado por um milagre do destino. Teve alguns vinculado ao Palmeiras, etc. Mas assim, Cuesta eu acho que é garantido. Mas assim, na dupla do Cuesta, também é tanta certeza assim do Lucas Ribeiro, ou você acha que... Quem que você acha que pega essa posição aí? Olha, assim, falando, antes só pra gente dar um pouco de contexto pro pessoal que tá nos assistindo, o Miguel Ramírez é um cara adepto do jogo de posição do Guardiola, da escola holandesa, né? Vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre esses conceitos, que não sou eu aqui que vou explicar, né? Não tenho essa capacidade. Mas ele gosta de zagueiros que sejam confortáveis jogando com a bola, né? Que saibam sair jogando os zagueiros técnicos. O Cuesta, ele se adapta a esse estilo, ele é um zagueiro muito técnico, né? Ele é conhecido por isso. Então, com certeza, ele vai ser um dos pilares desse time, né? A última temporada do Cuesta não foi muito boa, principalmente quando ele jogou sob o comando do Eduardo Cudê. E por que isso acontecia? Porque o Cuesta é um zagueiro muito lento, a arma dele defensiva, além da técnica, ele é um zagueiro que antecipa muito bem, mas ele não tem velocidade. E o Cudê gostava de jogar com as linhas defensivas muito altas, né? Então, às vezes a linha do Inter tomava a bola nas costas, contra-ataque, e o Inter acabava sofrendo alguns gols por isso, né? Então não era um modelo de jogo que favorecia muito o Cuesta. Para o Miguel Ramírez, acho que ele vai ter esse desafio, porque ele também gosta de jogar com as linhas altas, de ajudar o Cuesta em resolver este problema, entre aspas. E o que se fala no Beira-Rio é que o Inter está buscando um zagueiro, né? O Moledo sofreu uma lesão de joelho grave, né? Mais um, são tantos jogadores que a gente até esquece. Vai voltar só agosto, setembro. Então, mesmo nesse início de temporada, já se fala que o Inter está atrás de um zagueiro. Mesmo o Lucas Ribeiro também tendo finalizado o Brasileirão de uma forma muito boa, né? Acho que é um cara bom para grupo, mas ainda assim eu acho que o Inter vai no mercado. Não se tem muitos nomes. Hoje foi citado pelo canal Vozes do Gigante, que eles têm informações de bastidores do Inter, é um canal muito bom para os colorados que não seguem, sigam lá eles nas redes sociais, que o Inter poderia estar interessado no Miranda, né? Fez uma sondagem pelo Miranda. Mas o Miranda, ele tá sendo especulado no São Paulo, todo mundo sabe que ele tem uma ligação muito forte com o São Paulo, né? Então eu não acho, inclusive, que se encaixa muito no perfil de contratação que a direção do Inter está fazendo, né? Que são jogadores jovens, jogadores que têm um potencial de revenda, né? Não é à toa que o pilar do clube é formar jogadores, porque o Inter tem um problema financeiro muito alto, né? Então tem que formar para vender. E o Miranda já tem seus 36 anos, né? Então não acredito que o Inter vai fazer uma contratação dessas. Acho que esse nome, esse novo zagueiro que vai chegar aí, não se sabe muito bem. Uma alternativa, que isso não é informação, é uma especulação na minha cabeça, né? Então o pessoal não brigue comigo, porque a gente está simplesmente aqui chutando, né? O Miguel Ramírez nem deu treino ainda, então não tem muito como saber. Mas o que se falou é que o Miguel Ramírez quer um novo primeiro volante para o clube, que estaria atrás do Gabriel Neves, volante do Nacional, que também interessa ao São Paulo, interessa ao Grêmio, interessa ao Palmeiras. E daí tu me pergunta, o que acontece com o Rodrigo Dourado? A gente está falando de zaga, eu já estou partindo para volante, mas é o seguinte, muita gente fala que o Dourado poderia ser um bom zagueiro, né? Ele tem boa técnica, né? Que é o que o Miguel Ramírez gosta. Ele é um cara com bastante imposição física, né? Identificado com o clube. E o Inter estando atrás no primeiro volante, é muito difícil imaginar o Rodrigo Dourado perdendo titularidade, né? Afinal, ele é o capitão do time, né? Então eu acho que de repente pode ser uma alternativa caseira, tentar adaptar o Rodrigo Dourado para essa função de zagueiro ao lado do Cuesta, né?
E não, alguma coisa que aconteceu com o próprio Arão no Flamengo, né? Deu certo. Então. Essa é uma mudança que está sendo aplicada em muitos times ao redor do mundo, né? Você, para dar mais mobilidade para sua defesa, você acaba adaptando os seus volantes que são melhores de marcação para uma posição... Tem uma lógica muito grande nisso, né? Porque hoje, se a gente for olhar as estatísticas, principalmente os times que jogam com muita posse de bola, o que acontece? Os adversários eles se fecham na defesa e a bola fica muito com os zagueiros, né? Porque eles têm que armar o jogo. Os zagueiros do futebol moderno, entre aspas, eles são quem arma o jogo, né? Não é à toa que o Klopp, o Guardiola, eles têm zagueiros que são rápidos, mas que também são muito técnicos, né? É o caso do Van Dijk, é o caso do próprio Fernandinho que está sendo adaptado, é o caso do Laporte, né? Então, é uma mudança que faz sentido. É óbvio que no Brasil é difícil de imaginar isso, porque ainda assim a gente não tem... o pessoal acha que os técnicos estão inventando roda, né? Mas é uma tendência muito forte na Europa entre as grandes equipes. Então, eu não vou me surpreender. Eu acho que vai ter um pouco de receio de uma parte da torcida com essa adaptação se ocorrer. Mas acho que dá para especular isso, né? Acho que dá para especular, se a gente for aqui chutar um time titular, por que não começar, como a gente falou, com o Daniel, depois com o Saravia, botar Dourado e Cuesta e fechar a linha defensiva aí com o Moisés. Beleza, então fechamos a nossa linha defensiva. A gente entra para falar justamente do primeiro volante aí, que você falou que as especulações em volta do Gabriel. Tem algum outro nome que você acha que seja mais forte, ou ele é o grande alvo aí do Internacional? O que surgiu mesmo foi o nome dele, né? Eu acho que é uma posição que o Inter vai investir um pouco de dinheiro, porque é uma posição muito importante para o esquema do Ramires funcionar, né? Então, eu vislumbro que pode ser que o Inter abra os cofres aí, mesmo não tendo muito dinheiro disponível para realizar o investimento. Então, vamos sonhar, né? Pensar que o Inter pode contratar o Gabriel Neves. É um cara caro, né? Com a concorrência de São Paulo aí, Palmeiras. Acho difícil, mas tudo é possível, né? O Montevidéu ali é pertinho de Porto Alegre, né? Porque não ele não opte por ficar ali pelas redondezas. Bem, vamos falar do resto do meio-campo. E aqui é fácil montar ou não? O meio-campo que deu tão certo do Internacional no ano passado, você acha que se mantém? Ou tem alguma alteração aí? Você acha que a gente ainda tem Edenilson? Você acha que a gente ainda vai ver o Patrick ele mais adiantado? Como é que você termina de montar essa meiuca aí? Olha, vou falar de meio campo, mas é preciso também dar um contexto para isso e eu já vou explicar o porquê. Obviamente que os dois jogadores são os pilares do time do Inter nas últimas temporadas, são o Edenilson e o Patrick, né? E eles jogaram num tripé de meio campo no início, que era o Dourado, o Patrick e Edenilson. Na última temporada, o Patrick jogou mais como um atacante pelo lado, né, um meia atacante, digamos assim, que foi muito bem. Nessa reta final foi um dos principais jogadores do time. Mas eu acho que o Miguel Ramírez vai jogar com eles dois como meias. Talvez o Patrick ele possa ser adaptado como esse atacante de lado, né, porque o Miguel Ramírez ele gosta de jogar com dois pontos. O Inter tem uma deficiência desse tipo de jogador no elenco, né, porque o Cudê montou esse elenco no ano passado e acabou contratando muitos centroavantes, né? Porque o Cudê jogava com dois centroavantes, né? Thiago Galhardo Guerreiro, Abel Hernandes, né? O Yuri Alberto. Então, o Inter tá atrás, inclusive, de jogadores de lado. Tem o Caio Vidal, tem alguns jogadores da base aí que podem surgir, mas é uma carência do grupo, né? Se falou no Carlos Palacios, que é um garoto de 20 anos do União Espanhola, no Chile, que provavelmente não chega para ser titular, né? Para ser muito novo, precisa de uma adaptação. Então, eu diria assim, ó, nesse nível, acho que vai ser formado por Edenilson e Patrick, né? E daí vou precisar colocar atacantes mais de ofício para acompanhar ali o Guerreiro na frente, né? Então, tem aí o Yuri Alberto, né? Já partindo para a tua próxima pergunta, né? Então, vamos falar de ataque agora, que é a grande briga, né? Porque a gente tem nomes que apareceram nessa temporada de 2020-2021, né? Que terminou agora, que é Thiago Galhardo e Yuri Alberto, e a gente tem um Guerreiro voltando. Nós temos jogadores sendo especulados, e como você acha que vai ser e quem você colocaria também, né? Qual você acha que é o ideal? Você acha que o Guerreiro tem titularidade garantida depois de praticamente um ano aí fora dos gramados, quase um ano fora dos gramados? Eu aqui na minha insignificância, né, tentando brincar de futebol manager, eu sou um fã do Yuri Alberto, eu acho ele um baita de um atacante, e acho que ele é titular indiscutível desse time, acho que os outros que se adaptam. Essa é a minha opinião, muito forte.
né? Mas eu não acho que ele é um centroavante, eu acho que ele também não é um ponta, né? Ele é um segundo atacante. É um cara que tem uma característica muito parecida com o Rafael Sobis, se a gente fosse falar, comparar com o antigo jogador do Inter. Ele tem velocidade, ele briga bastante na frente, chuta muito bem com as duas pernas, mas ele não é aquele centroavante clássico, aquele 9 clássico, né? Então, eu acho que inicialmente, para tentar adaptar com o Guerreiro, o Yuri Alberto vai começar jogando pelo lado. E daí, se tudo der certo, né, que o grande sonho da torcida colorada é a volta do Tyson, né, é o cara que, digamos, seria o pilar dessa nova direção, um novo projeto, um projeto que daqui a pouco recupere as grandes glórias do Inter, né. Então, se ele for contratado, que é algo que está próximo de acontecer, pelo que a gente está acompanhando, ele, inclusive nos últimos dias fez alguns posts no Instagram se despedindo do Shakhtar, estão dizendo que ele vai o contrato, inclusive antes do fim da temporada europeia. Se ele assinar com o Inter, eu acredito, né, que vão jogar os melhores. Os melhores são Yuri Alberto, Guerreiro, Tyson. Claro, tem algumas condicionais, né? O Caio Vidal é um cara que surgiu muito bem aí nessa reta final do Brasileirão. Ele tem muita velocidade, que é algo que o Ramires gosta nos seus jogadores de lado, e que o Yuri Alberto também tem, mas não é tanto. E também tem a questão de saber se o Guerreiro vai voltar bem, né? Porque uma lesão de ligamento num atacante da idade do Guerreiro é algo grave, né? O Guerreiro já tá treinando com bola, inclusive se diz que ele vai ser relacionado nos próximos jogos do Inter, mesmo com a garotada jogando. Então ele vai ser o vovô da garotada aí, né? O pessoal tá brincando nas redes sociais. Então a gente tem que aguardar algumas definições, né? Mas com todo mundo à disposição, todo mundo 100% no ataque seria Yuri Alberto, Guerreiro e o Tyson aí, se contratado também. São muitas condicionais, tá meio confuso, mas... O pessoal tá olhando aí nossa escalação, a escalação que você montou aí, com as possibilidades, todos foram bem explicados. E eu vou fazer uma pergunta um pouco mais, uma visão assim, o que você acha que esse time é capaz de brigar propriamente? Lógico que assim, brasileiro, estar na briga pelo brasileiro é quase obrigação, né? É um elenco competitivo ao extremo. Se era no ano passado, se foi no ano passado, agora mais ainda. Mas você acha que esse é realmente um time aí para brigar por algo a mais aí, lutar realmente por uma Libertadores, etc? Ou vai depender muito assim de alguns jogadores, por exemplo, se o Guerreiro vai estar bem, ou você acha que o Thiago Galhardo substitui bem o Guerreiro se ele não estiver bem? Você acha que esse é um elenco para brigar por muita coisa ou não tem peça de reposição? Não sei se você... Eu acho que é uma pergunta difícil, mas fazendo uma análise geral desse elenco do Inter, eu aposto que vai brigar por todas as competições, né? O Inter tem chegado nos últimos anos entre as cabeças, né? Perdeu uma final de Copa do Brasil em 2019 para o Atlético Paranaense, perdeu agora o Brasileirão de uma forma um pouco trágica, né, para o Flamengo há uma semana. Mas o Inter tem uma coisa que não tinha nas outras temporadas, que são muitos jovens surgindo com bastante potencial, né? Eu cito aí o Yuri Alberto, talvez seja o principal deles. Tem o Pego, que foi campeão sub-17 mundial com a seleção brasileira, foi inclusive o camisa 10 na ausência do Thales Magno. Tem também o Johnny, que é da seleção americana, né? Que é volante. Né? Tem o Praxedes, 18 anos, era do Fluminense, foi o melhor jogador da Copa São Paulo em 2020. Então, eles vão dar um pouco de estofo, assim, de elenco para esse time do Inter, que foi o principal problema nas temporadas passadas, né? Nas temporadas passadas. Então, assim, eu acho que o Galhardo é um cara que vai sobrar. Acho que o Inter, inclusive, enxerga ele como uma peça, digamos, negociável, né? Porque a posição dele tem muitos jogadores, tem o próprio Abel Hernandes, além do Guerreiro e do Yuri Alberto. Então, o Galhardo tá um pouco sem lugar nesse novo time, né? Eu, pelo menos enxergo dessa maneira, né? Não quero ser injusto com ele foi um cara muito importante pro Inter ano passado, mas eu não acho que ele vai ser um cara assim para mudar esse Inter de patamar, né? O que eu espero é contratações pontuais, como a gente falou, provavelmente vai vir um zagueiro, um volante e um jogador de lado, além do Tyson. E esses jovens surgindo bem, né, e confirmando as expectativas ou não, né? Vai depender como a temporada se desenhar. Eu acho que o time do Palmeiras é melhor que o do Inter, o time do Flamengo é melhor que o do Inter, o time do Atlético Mineiro é melhor que o Inter, né? Acho que a dupla Grenal chega um pouco atrás desses times pela questão do investimento, né? Mas a dupla Grenal batalha muito e briga de igual para igual no sentido de raça, de força, assim, que às vezes faz diferença, né? São times competitivos, né? A gente usa essa palavra. A gente conseguiu ver, por exemplo, no confronto do Inter e Flamengo, é evidente que o time do Flamengo é muito superior ao do Inter, né?
Mas foi um jogo igual, né? O Inter brigou de igual para igual. Então, futebol são 11 contra 11, né? Então, eu espero uma boa temporada do Inter. Eu acho que o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência no início, porque a ruptura com o Miguel Ramírez vai ser muito grande. É um estilo de jogo muito diferente, né? Vai ter goleiro jogando com os pés, vai ter zagueiro sem dar balão para frente, a torcida às vezes se incomoda com isso, né? Eu até às vezes me incomodo com isso. Eu gosto de um zagueiro grosso. Mas enfim, né? O projeto dessa nova direção tem que se confiar, né? Como eu falei no início, eu acho que ao menos se tem uma lógica nas contratações e nas pessoas que estão se trazendo para dentro do clube. Né? Então agora a gente viu ontem que foi contratado um diretor da base do River Plate que vai trabalhar no Inter, o cara que era o braço direito do Gadiardo. Então o torcedor do Inter tem que ter esperança, tem que ter fé, né? Não tem tanto dinheiro quanto os outros grandes, mas tem aí uma boa geração, uma boa espinha dorsal, tem aí o Edenilson em grande fase e tem um potencial muito grande que para mim é o Yuri Alberto, que vai ser, na minha opinião, o grande cara desse time em 2021. Já fez até sua aposta aí de melhor jogador do time, pô. Ó, se você concorda com o Léo, escreve aí embaixo quem você acha que vai ser o melhor desse time do Inter e o que você acha que esse time aí do Inter que você tá vendo na tela é capaz de ganhar. E não esquece, lógico, de se inscrever e clicar no sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal, né? E ver também os podcasts que o Léo participa aí toda quinta-feira. Muito obrigado aí, Léo, pela participação. Espero vê-lo de novo aí. Quem sabe para dar uns pitacos aí sobre alguns campeonatos. Com certeza, o pessoal que seja generoso comigo, né? Sei que eu posso ter falado muita bobagem aí, mas a gente tá aqui para opinar, para brincar também, não tem que levar tão a sério o futebol, né? Eu falo às vezes pros amigos. Valeu aí, gente, e até a próxima.